Outro assunto que deve marcar aí a sua terça-feira, em meio ao aumento, à escalada permanente da tensão com o Ministério da Defesa, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Edson Fachin, convocou uma reunião daquele Comitê de Transparência Eleitoral para o dia 20 de junho. A convocação aconteceu ontem, dia em que o TSE divulgou as recomendações das Forças Armadas para o processo eleitoral, com respostas técnicas, rechaçando um por um os 7 pontos levantados. A maioria dos questionamentos dos militares reflete as suspeitas infundadas, reiteradas pelo presidente Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas. Ao vivo para Brasília, o Pedro Nogueira tem mais informações. Pedro, bom dia. Bom dia, Colombo, Stephanie, a todos que nos acompanham aqui no Novo Dia na CNN. O TSE adiantou a divulgação dessa nota. Essa divulgação era esperada para amanhã e o tribunal acabou colocando essa nota no ar ontem. Então, isso destaca aí a importância desse assunto para o tribunal. Em geral, o ministro Edson Fachin, nessa nota, rejeita as considerações dos militares ou aponta explicações de algumas dessas considerações que já estão em vigor, ou seja, já são adotadas pelo tribunal para garantir a segurança e a legitimidade das eleições. O tribunal afirma que os militares confundem conceitos e fazem cálculos equivocados no momento ali de tecer as suas críticas e considerações à justiça eleitoral. O tribunal afirma também que os militares desconsideram, deixam de levar em consideração aí as diversas camadas de segurança que já existem sobre as urnas eletrônicas e que são as camadas de segurança que garantiram que as eleições transcorressem no Brasil por mais de 20 anos sem nenhum tipo de fraude comprovada. São 7 os principais questionamentos dos militares sobre as eleições brasileiras. Alguns deles estão relacionados aos testes de integridade, são aqueles testes feitos nas urnas eletrônicas para garantir que elas são seguras e também as totalizações e fiscalizações. Nós temos aqui umas telas para descrever 3 pontos desses esclarecimentos que o TSE forneceu aos militares. O primeiro deles é sobre a confiança no teste de integridade, que afirma aí que, considerando as premissas que o funcionamento de todas as urnas eletrônicas é igual e que nunca foi constatada qualquer irregularidade nos testes de integridade anteriores para efetuar o cálculo estatístico. E que é aceitável aí uma probabilidade de ocorrência de inconformidades de até 0,01%. O segundo destaque desse documento é sobre a sala secreta. O TSE destaca que não existem salas secretas, tampouco a menor possibilidade de alteração de votos no percurso, dado que qualquer desvio numérico seria facilmente identificado, já que não é possível alterar o resultado de uma somatória sem alterar as parcelas da soma. E o terceiro destaque é sobre as auditorias. Então, o TSE descreve que essa sugestão já é atendida pelo tribunal através de sua auditoria interna independente e também pela auditoria externa levada a efeito pelo Tribunal de Contas da União. E cita aí a Constituição Federal, em seu artigo 71, que o TCU é o órgão que exerce o controle externo e a fiscalização no exercício da atribuição do Congresso Nacional. Também, de acordo com a Constituição, o controle externo a cargo do Congresso Nacional será exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União. Volto com vocês no estúdio. Valeu, Pedro. Pedro Nogueira, ao vivo, direto de Brasília. Muito sol lá na sua cidade hoje, Stephanie Alves. E a sua cidade está recebendo de volta um cidadão ilustre que nós exportamos de Diadema. Encarou a esfinge e está de volta, né? Exatamente. Essa é a verdadeira mistura do Brasil com o Egito, né? Gustavo Uribe. Não podia deixar de fazer essa piada, né, Basília? É impecável, né? Bom dia, senhores. Faraó. Já estava com saudades da minha Nefertiti aqui, Basília Rodrigues, e de vocês aqui no Novo Dia. É demais, viu? Ai, gente. Uribe, bem-vindo de volta, viu, meu amigo? Você fez falta aqui com a gente e a Basília hoje já com outra tonalidade de pele aqui, mais viçosa, né? Mais brilhante. Ela estava meio para baixo esses dias. Estava mesmo, né? Meio A alegria voltou. Uribe, mas você Egito, né? você voltou, parece que o assunto é o mesmo, né? Novidades por aí?
As mesmas tensões de sempre, né, Stephanie, que a gente está vendo agora nesse momento entre o Exército, as Forças Armadas e o sistema eleitoral. Inicialmente, bom dia a todos, bom estar de volta, bom dia Colombo, bom dia Stephanie e bom dia Basília. O que a gente tem visto é um questionamento dentro do próprio Exército Brasileiro sobre as reais motivações do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Houve um questionamento interno, conversando com alguns generais, tanto da reserva como da ativa, de por que ele quer ter uma participação maior no processo. Um processo que teria de ser técnico e se transformou num processo político. Além disso, há um questionamento sobre os 2 pesos e 2 medidas deste procedimento das Forças Armadas. É sempre bom que haja transparência. Isso é meritório, inclusive no processo eleitoral. A questão é quando você cobra a transparência do processo eleitoral, mas as Forças Armadas não adotam transparência em outros mecanismos. A gente lembra, por exemplo, que o processo indisciplinar do general Eduardo Pazuello tem 100 anos de sigilo. Então, por que se cobra a transparência de um ponto e não de outro? E a gente tem visto, isso até aliados do governo federal no Congresso Nacional apontam, que esta resposta do Tribunal Superior Eleitoral acabou mostrando que as Forças Armadas têm total desconhecimento do processo eleitoral. Falar de sala escura de apuração, isso é tese bolsonarista de redes sociais. Quem acompanha minimamente o processo eleitoral sabe que isso não existe. Quando questiona, por exemplo, os TREs, que eles não participam da totalização dos votos, sim, eles participam. Quem acompanha, jornalista e cidadão comum, processo eleitoral, sabe que os tribunais regionais eleitorais têm participação. O que fica é um questionamento sobre quais são os reais interesses das Forças Armadas ao fazerem esses questionamentos. Questionamentos que estão sendo feitos depois do prazo final de resposta, 3 meses depois do prazo estabelecido. Se é uma questão técnica ou é uma questão política. Se as Forças Armadas estão servindo seu papel constitucional de forças de Estado ou de forças de governo de ocasião. É por isso que causou um grande problema dentro do próprio Exército Brasileiro. Há generais que questionam esse posicionamento das Forças Armadas sobre essa discussão. O ministro Edson Fachin agora convocou uma nova reunião dentro do Ministério da Defesa, conversando com algumas fontes. Há uma certa divisão, há quem defenda que as Forças Armadas sigam no processo, no Comitê de Transparência, há quem defende que elas saiam. Mas fica um questionamento. Qual é o papel e quais são os interesses reais das Forças Armadas nesse processo? E mais, como se posicionará as Forças Armadas caso o presidente Jair Bolsonaro não seja reeleito nas eleições deste ano? Elas serão forças de Estado ou forças de governo de ocasião? É isso que as Forças Armadas têm de esclarecer à população brasileira. É importante, muito importante mesmo. Agora, Basília, aconteça o que acontecer, o presidente Jair Bolsonaro já é o vencedor, né? Porque ele conseguiu embutir na cabeça de uma parcela importante da população de que o voto que as pessoas vão dar no primeiro turno, no dia 2, eventualmente no segundo turno, não vai valer nada, porque o resultado já estaria combinado com base em prova alguma. Então, nós estamos, e infelizmente temos de fazer isso, né? Porque hoje há instituições se digladiando, digamos assim, e deveriam estar trabalhando conjuntamente pelo bem do país, né? Mas a gente está falando de Forças Armadas, Justiça Eleitoral, Presidente da República, Presidente do Congresso Nacional, então é notícia, né? Tanto é que nós estamos aqui falando nisso. Mas a partir do nada, Basília, hoje eu estava vindo para cá, ouvindo esse noticiário, pensando, bom, reunião do TSE, chama as Forças Armadas, responde para as Forças Armadas, o ministro da Defesa fala, o presidente da República responde, o presidente do Congresso fala, quer dizer, todas as autoridades do país mobilizadas ou sequestradas em torno do nada, porque não há absolutamente nada de concreto que sustente essa discussão. E é o saldo, né, da resposta que foi dada ontem pelo Tribunal Superior Eleitoral ao Ministério da Defesa. Daquelas 7 sugestões remanescentes, o que o TSE respondeu? Ou elas já estão sendo seguidas ou não tem como seguir ali aquelas propostas porque fogem da lei e fogem da realidade. O que o tribunal afirma é que o Ministério se baseia, as Forças Armadas se baseiam em informações equivocadas. Então, é uma outra percepção sobre como funciona o processo eleitoral brasileiro. Muito bom dia para você, Colombo, Stephanie, meu amigo Uribe, que está de volta aí aos nossos estúdios, e a todo mundo que está na CNN
CNN Brasil. Ontem saiu finalmente a resposta final aí da Justiça Eleitoral às novas sugestões, propostas apresentadas pelas Forças Armadas. O saldo geral é esse, olha, é um texto de 35 páginas, eminentemente técnico, em que a gente vê uma briga ali de tecnicidade. Eles colocam os argumentos dos técnicos do Ministério da Defesa, das Forças Armadas como um todo e dão uma resposta, né? Um bate e rebate ali pelo próprio texto, ponto a ponto e como o TSE se posiciona. Então, em alguns momentos, há um pedido do Ministério para ampliar o número de urnas que possam ser auditadas, chamando atenção para a integridade, segurança, confiabilidade do resultado das eleições. O que o TSE responde é que o nível de confiança hoje dos testes de auditoria feitos nas urnas já é superior a 99%. Então faça uma escolha aleatória. Vai lá, TSE, e num sorteio escolha as urnas que vão passar por este pente fino. Aí vem o Ministério, ou melhor, o Tribunal Superior Eleitoral e diz: o modelo que adotamos hoje é mais completo, mais legítimo, porque nem parte tanto da aleatoriedade. Chama os fiscalizadores, que não necessariamente são do Tribunal Superior Eleitoral, são os próprios partidos políticos, os investigadores que estão nessa comissão de transparência, e pede para eles, instituições fiscalizadoras, que elas escolham as urnas. Então não é algo que vem do TSE. Uma outra sugestão que foi colocada aí por terra nesta resposta que nós trouxemos ontem aqui na CNN Brasil, o Ministério da Defesa pede para que a população, a sociedade possa ver um tipo de relatório de abstenção. Quais foram as pessoas que não votaram nestas eleições, né? Para mostrar que há uma duplicidade de abstenção e de voto. Aí o tribunal responde: mas a gente não pode fazer isso, até mesmo pela proteção da Lei de Proteção de Dados. Como é que vai expor o nome das pessoas que não foram às urnas votar? Isso não é cabível dentro da lei. Agora de manhã, o Tribunal Superior Eleitoral, o ministro, o presidente Edson Fachin, divulgou uma informação aos jornalistas chamando a atenção para diversidade, especialidade e ampla representatividade desta comissão, da qual também fazem parte as Forças Armadas. Eu queria só fazer mais uma pergunta rapidinho aqui, claro. Stephanie, desculpe, só para deixar claro a visão, deixar clara a visão de vocês a respeito de um aspecto, não é? Nós temos um presidente da República colocando em dúvida o processo eleitoral que vai eleger, além de presidente da República, governadores de estado, senadores da República, uma nova Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativas. No momento em que o presidente da República coloca em dúvida a veracidade da eleição, a confiança na eleição, ele coloca em dúvida a confiança na escolha do presidente da República, mas também na escolha de governadores, senadores, da Câmara dos Deputados, de assembleias legislativas. Esses partidos políticos que hoje estão em torno do presidente da República, o Centrão, né, o Republicanos, o Progressistas, o PL do presidente Jair Bolsonaro, eles estão de acordo com essa tese? Porque assim, se não vale a eleição dele, não vale a minha, não é? E aí o que vai acontecer a partir disso? Deus nos acuda. Aperfeiçoar o sistema e enfrentar o resultado são dois conceitos bem diferenciados, né? O que a classe política afirma, até uma forma de contribuir com esse discurso, com essa batalha pela transparência das eleições, é que tem como melhorar o processo eleitoral. Tanto é que, na hora que foram colocar em votação aquela proposta que se assemelhava ao voto impresso, né? Botava um mecanismo ali acoplado à urna para que as pessoas tivessem o voto computadorizado e também um papel saísse. Não que elas iriam levar o voto da zona eleitoral, mas também saberiam que o voto estaria registrado em papel. Esta proposta teve muitos votos na Câmara dos Deputados, não o suficiente para aprovação do projeto de lei, mas foi uma maioria considerável, não chegou ao quórum mínimo, né? Dá para se dizer assim, mas muitas pessoas se mostraram adeptas a este projeto de lei, ou seja, dá para dizer que o presidente Jair Bolsonaro, ele não está isolado nesta defesa por mais mecanismos de auditagem
recontagem das eleições. Só que no momento em que você coloca em xeque o resultado das eleições, é exatamente isso. Você está dizendo que governadores, que deputados, que senadores que saem como os ungidos aí do processo eleitoral, aqueles escolhidos pela população, podem ter o seu mandato colocado em xeque se todo o processo eleitoral for derrubado, né? Se for apontado como alvo de fraude, de desvios de votos do vencedor para o perdedor. Movimenta o debate. O presidente tem apoiadores, mas isso não quer dizer que os partidos, como instituição, defendam esta tese. Uribe, quer complementar? Sim, há uma avaliação, conversando com integrantes do PP e do PL, há alguns que defendem essa tese do presidente, a Basília Rodrigues bem ressaltou em relação ao voto impresso auditável. Mas você tem uma certa consideração que subestima um pouco esse discurso do presidente de que isso seriam bravatas eleitorais para que o presidente tenha mais engajamento nas redes sociais. Só que esses partidos navegam em águas escuras e turbulentas. Isso pode, sim, como você ressaltou, Colombo, criar precedentes para questionar todo o processo eleitoral. Questionar, por exemplo, a eleição do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Questionar todas as vezes que o presidente Jair Bolsonaro foi eleito como deputado federal. Então parece uma crítica de ocasião. Por que o presidente Jair Bolsonaro não criticou isso anteriormente quando ele foi eleito? Por que não criticou o processo de 2018? Ele disse que ganhou no primeiro turno, mas as urnas mostraram que não, que a campanha chegou ao segundo turno. Você tem uma tentativa até de suavizar, o que a gente chama na internet de passar pano dentro desses partidos. Mas você tem uma certa preocupação, sim, em alguns dirigentes partidários. Eles avaliam que esse discurso é válido na campanha eleitoral, mas não depois dela. Aí chega, Colombo, que a gente chama do pragmatismo político. E o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva bem ressaltou. Depois da eleição é um outro jogo. Estes partidos, provavelmente alguns deles, como PL e PP, têm a possibilidade de compor com um eventual governo que não seja do presidente Jair Bolsonaro. A questão é criar precedentes. E é essa a preocupação. Se realmente questionando e dando guarida ao presidente da República para questionar o processo eleitoral, se isso pode criar um monstro incontrolável. Aí sim o caldo pode entornar e sim você pode ter um processo de questionamento das eleições durante todas as próximas eleições no Brasil. Porque o ruído existe, né, Basília e Uribe? A gente vai se acostumando com esse ruído até ele aumentar e ficar insustentável, que é o receio de todos nós, né? Que queremos esse país cada vez mais democrático. Obrigada, Basília. Obrigada, Uribe. Já eles voltam mais aqui na nossa programação. Lembrando que este também é o assunto do quadro Liberdade de Opinião com Boris Casoy e Fernando Molica. Já, hein, Rafael Colombo? Vamos falar muito disso por aqui ainda.